Bom dia, queridos. Estamos aqui com o príncipe Luiz Felipe de Orleans, autor do livro Por que o Brasil é um País Atrasado, livro que eu li e recomendo. E ele tem um recado para transmitir para a liderança batista do estado de São Paulo, tanto da Convenção Batista Brasileira quanto dos batistas nacionais. Aqui nós estamos representando, ombreados com uma turma super bacana que está por trás das câmeras do Observatório Brasil. Recomendo que você que acessar esse vídeo, acesse o site www.observatoriobrasil.net. É um trabalho que visa exatamente construir o pensamento conservador no meio dos batistas. E eu gostaria de passar a palavra para o príncipe Dom Luiz, e eu creio que ele tem um recado muito importante para nós nessa reta final, rumo à eleição do dia 7 de dezembro. E como ministro do Evangelho de Jesus Cristo para essa geração, eu creio que ele tem muito a agregar ao pensamento conservador, voltado para os valores bíblicos cristãos, valendo salientar que Luiz Felipe é candidato a deputado federal pelo PSL, o mesmo partido de Jair Messias Bolsonaro, que é a grande liderança evangélica batista no Brasil, tanto brasileira quanto alguns da nacionais, já tem se ombreado com Jair Bolsonaro, apoiando a campanha dele, exatamente porque ele traduz aquilo que, como cristão, eu desejo para a minha sociedade, ok? Que Deus abençoe. A palavra está com o Luiz. Pastor, muito obrigado. Eu gostaria de me dirigir com muita humildade a todos vocês nesse momento, porque de fato nós precisamos que os cristãos representem os bons valores na política. Temos uma série de nuances que foram criadas em termos de organização do nosso poder político que são anticristãs, e anticristãs por natureza. O cristianismo defende a família como a base, a célula mátre de todas as decisões, de todas as escolhas. É dessas células que brota o governo, que saem as nossas opções. Então, considerando isso, vemos que o atual modelo brasileiro é anticristão. Ele não valoriza a família, ele tira as opções das famílias brasileiras e traz tudo para o governo federal. O governo federal, a burocracia central, é ela que toma todas as decisões. As famílias brasileiras estão completamente desprovidas de opções, completamente desprovidas de fazer a sua voz valer junto ao nosso contexto social-político. Então, isso, na minha opinião, eu diria que seria o maior benefício aqui. Boa parte do meu livro ele traz essa luz para que a gente possa defender as boas coisas, as boas transformações, e que tenhamos aí, de fato, um modelo mais cristão, mais em linha, com dar mais poder às famílias brasileiras. Valorizando o pensamento conservador, vale salientar que o meu ministério ocorre sim também na área de famílias, de casais, e temos visto que tudo que a esquerda propõe visa exatamente desconstruir essa linha de pensamento. Vamos refletir. Aborto, como pai eu rejeito esse pensamento, porque minhas filhas são bênção do Senhor Jesus para a minha vida. Ideologia de gênero, esse pensamento marxista que deteriora o pensamento das nossas crianças, indo buscá-la cada vez mais lá na sua tenra infância, comprometendo todo um desenvolvimento saudável. Por isso eu quero declarar aqui, queridos, Luiz Felipe, ele representa exatamente todos esses valores, como casado, um homem casado com uma mulher só, como defendo o meu princípio bíblico, que o ministro do Evangelho tem que ser marido de uma mulher só. Eu quero desafiá-lo a refletir sobre essa realidade. Infelizmente, o que a esquerda tem feito é deteriorar os valores familiares. Com isso, muitos casais têm problemas onde os maridos não estão sendo respeitados e honrados nas suas casas. As mulheres
estão sendo agredidas como consequência de tudo isso, e eu particularmente não fecho com essas questões. Defendo o valor bíblico que homem e mulher são uma união de uma só carne a partir de uma proposta de aliança do próprio Deus para nós como sociedade. E um casal saudável, desenvolvendo um relacionamento saudável, eles vão ter filhos promissores e que vão influenciar tremendamente a nossa sociedade. É isso que a gente está aqui defendendo, essas pautas que alguns podem chamar de conservadores, mas eu digo, não são somente conservadores, mas são a base e o alicerce de uma sociedade que almeja ser referência para o mundo afora. E eu creio que agora no dia 7 a gente tem essa oportunidade de realmente devolver ao Brasil essa realidade de reconstruir os seus valores, ok? Concorda comigo, Luiz? Absolutamente. Eu vou até acrescentar e reforçar essa mensagem, porque na nossa Constituição já está escrito que já reconhece a família como a união entre um homem e uma mulher. Agora, nós não podemos nos ater a isso e achar que isso vai nos proteger. Não é isso que protege a sociedade. Porque está escrito no papel lá na Constituição que a união entre homem e mulher, no nosso ponto de vista, tem que ser uma ação de sociedade. Esse valor tem que ser defendido pelos pais, pelas mães, entender que isso é fundamental, não só para o contexto familiar, de gerar filhos, gerar uma prole saudável, mas no contexto até de país. Não existe país que é organizado de uma maneira contrária a essa. Sim. Todo país de sucesso, toda nação de sucesso tem na base o núcleo familiar sendo protegido. E quando se vem aí com alternativas heterodoxas, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, como diretriz de Estado, que é o que eles querem fazer, naturalmente vai destruir completamente a sociedade, aí por mando do Estado. Então, nós não somos contrários a opções que algum familiar possa ter, alguma circunstância peculiar de alguma família que resolva ser organizada de uma maneira heterodoxa. No entanto, colocar isso como diretriz dentro do Estado para fomentar e promover isso, que é o que eles estão fazendo nas escolas, somos totalmente contrários. E a família precisa se proteger. Não vai ser o papel da Constituição lá dizendo, olha, não adianta vocês fazerem isso aí, porque aqui o homem e mulher é que é o negócio. Não adianta. Tem que ser um combate, sim, de conscientização, tem que ser um combate de trabalhar com os nossos filhos diretamente e mostrar essa saída. Com essa consciência, se eles optarem por uma coisa ou outra mais tarde na vida deles, num contexto mais livre, ok, estamos abertos à tolerância dessas decisões do ponto de vista que é do ponto de vista adulto, né? Dois adultos se juntando em função de suas decisões heterodoxas aí. Agora, não podemos ter o Estado promovendo algo que seja contrário até à própria sobrevivência do Estado. É isso que é fundamental. Então a gente tem que introjectar isso na sociedade, não basta ter os representantes que vão fazer essa defensoria, temos que ter mães e pais ativos aí nas nossas escolas, e isso que é fundamental. Ok. Tendo em vista aí um possível governo de Jair Bolsonaro, a gente sabe que é apenas o começo de uma nova etapa que o Brasil passa a desfrutar. Pensativo nisso, Luiz, o que você poderia sugerir que a gente deveria pensar como fator desconstrutivo em torno de tudo que a gente tem recebido nos últimos 20, 30 anos, de uma chamada recém-democracia, mas que infelizmente tem cada vez mais se mostrado que estamos muito aquém desse pensamento. E eu gostaria de ouvir essa sugestão sua, qual o caminho a ser combatido nesse começo desse processo? Bem, olha, desse ponto de vista que a gente está mencionando, do ponto de vista social, o impacto vai ser muito grande, porque há uma simbologia de valores, né, que o seu representante máximo, supremo, carrega com si. Então, ninguém é perfeito, né? Ninguém tem aí o dom da moralidade, poder passar moral. Acho que o Jair também não tem isso, eu também não tenho. Nenhum cristão, de fato, que se considera cristão é perfeito e pode aí encabeçar essa missão,
com legitimidade de perfeição. Ninguém tem isso. No entanto, a humildade é sim uma coisa comum a todo cristão. Reconhece que comete erros, reconhece que é imperfeito e valoriza algo que é perfeito. Isso é típico de um cristão e eu me coloco nessa posição. Eu não me considero um moralista, não me considero perfeito em nenhum sentido nos quesitos, nos preceitos cristãos, mas eu valorizo quem é e quem está atingindo isso de uma maneira muito mais contumaz do que eu. Então, é isso que eu acho que eu gostaria de colocar. Acho que o Jair também tem essa mesma postura. E o impacto disso é fundamental na nossa sociedade. Você começa a criar representantes que são lideranças naturais, com visibilidade e que se portam de uma maneira que é contrário à maneira cínica, à maneira inquisitiva, à maneira destrutiva dos pilares fundamentais da sociedade. E é exatamente aí onde eles entram, é na crítica, é na dúvida, é lançar aí perspectivas contrárias. É aí que eles começam a fomentar essa não fé, né? Que o marxismo leva a gente a não ter fé em nada. É o ateísmo, mas é um buraco negro, não há nenhum substituto que dê um norte para a sociedade que o marxismo propõe. É simplesmente a destruição daquilo que existe, daquilo que é construtivo de civilização, mas não há nenhum repositório, não vamos substituir isso por uma outra coisa. É simplesmente a destruição daquilo. E é isso que é a missão deles. Eles querem criar instabilidade e insegurança. Essa que é a missão. Não é de fato destruir o cristianismo. Se fosse outra religião, eles estariam destruindo a outra religião também, né? Então eles querem destruir religião porque eles sabem que religião e fé trazem uma certa orientação para a sociedade, e todas as religiões, e sem exclusão de nenhuma delas, talvez algumas realmente aí destrutivas que a gente nem precisa mencionar, mas as maiores religiões do mundo têm sucesso porque elas promovem um núcleo familiar forte. Sim. Todas elas, sem exceção. E é isso que o cristianismo também faz. Nós aqui somos cristãos, então nossa civilização é calcada sobre esse tipo de organização. Então valorizando isso, nos tornaria forte. O marxismo destrói essa base. Né? Destrói o budismo também, destrói o hinduísmo, destrói o islamismo. Então, todos eles têm na base um núcleo familiar muito coeso, muito estável. Então, o marxismo tem que ser derrotado como uma proposta viável e desencobrirmos aí dos nossos olhos, tirar essa venda de que não há nada que vai vir no encalço do marxismo. É um vácuo e é uma instabilidade social e política tremenda que vai só alimentar aqueles que querem criar um poder totalitário. Então, esse que é o caminho do marxismo. E até pegando uma carona com o Luiz Felipe, esquecendo a bandeira denominacional, mas pensativo na sociedade brasileira como cristã, tipicamente. Temos a bandeira cristã católica apostólica romana, tem a bandeira cristã protestante, os evangélicos, como a grande maioria do nosso público, é exatamente mostrar uma realidade que a sociedade ela está realmente permeada pelo pensamento, sim, marxista, que vale salientar. O pensamento de Karl Marx originou-se da base ateísta. Infelizmente, ela está presente dentro das nossas igrejas. No pensamento católico apostólico romano, temos a teologia da libertação. No pensamento evangélico, hoje, temos a teologia da missão integral. Sabemos que o discurso deles é bonito, mas na prática ele visa desconstruir os nossos valores. É isso, como ministro do Evangelho, que eu não compactuo. E eu quero destacar aqui a importância de cada vez mais termos uma liderança preparada. Para isso o Observatório Brasil passa a existir para mostrar realmente todo o viés que conduz essas linhas de pensamentos. E aí eu queria até perguntar para o Luiz a respeito dessa realidade. Como que você visualiza esses prejuízos que tem sido proposto no pensamento cristão? Você que é um cara viajado pelo mundo, ele
estava compartilhando aqui há pouco, que acompanha um pastor proeminente dos Estados Unidos, que é um pastor muito respeitado, que eu conheço pela internet, pode lembrar o nome dele depois, tá bom, Luiz? Mas vê essa linha de pensamento como algo que está trazendo muito prejuízo, e nós nos levantamos para dizer, gente, a gente não compactua com isso não, pelo contrário, a gente crê que há uma esperança viva de que os valores de Deus para a sociedade tem muita coisa a agregar, seja dentro das igrejas e até fora delas, porque afinal de contas, a base do nosso mandamento é um só, amor, amar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos, ok? Fala um pouquinho sobre isso, Luiz. Olha, aqui nós de fato temos um problema, que toda organização humana, ela é imperfeita, não é, apesar da gente tentar torná-la ela sagrada, ela é imperfeita, porque o ser humano é imperfeito. Então, como é o caso da Igreja Católica, que foi amplamente aparelhada aí, com padres, bispos, que são marxistas, que pregam o marxismo, enviesados aí, imiscuídos com a própria doutrina social da Igreja, eles conseguem criar ali plataformas de interpretação que levam à criação de um Estado totalitário, que levam à fundamentação de intervenção de governo, de burocracia na vida das famílias. Isso, para mim, é a maior tirania que pode se construir, é quando você tem governo fazendo isso. Então, vemos aí como essa igreja, que é uma igreja importante para a fundação do Brasil, foi importante para a fundação do Brasil, hoje está agindo contrário à vontade dos brasileiros, né? A base do brasileiro está contrária a essa organização de Estado, que foi ajudado, foi sustentado aí por boa parte dessas congregações aí espúrias, no meu ponto de vista, tá? Isso não é só exclusivo da Igreja Católica, temos as outras igrejas, outras denominações, que também começam agora, por se tornarem mais importantes, estão começando a ter infiltração ali também dentro do pensamento. Então, é muito importante para todos os cristãos entender como é que é uma organização cristã. Isso ainda no Brasil ainda não foi feita essa sinapse, né? E é muito interessante porque nos Estados Unidos, isso já os conservadores dos Estados Unidos já fizeram essa síntese de uma maneira muito mais explícita. Eu vou dar um exemplo aqui. Estava numa entrevista de rádio para um canal conservador dos Estados Unidos, e ele queria saber o que eu representava. E eu falei exatamente essas palavras. Eu defendo mais poder para as famílias, para as comunidades, menos poder central. E o que o radialista falou? Ah, então você é conservador. Então veja como na cabeça do conservador norte-americano, ele entende que você ser cristão, você ser conservador, significa defender poder na comunidade, poder na família, poder de escolha, poder aquisitivo, poupança na mão das famílias, não no governo central, fora do contexto burocrático, político, etc. E o que essas igrejas, essas outras igrejas propõem? É isso que temos que entender, quando você interfere dentro do contexto interpretativo de como se organizar como sociedade, como política. Sim. Para quem é que está ficando com mais poder nesse jogo? Você está dando poder para o poder central ou você está dando poder para as comunidades? Se você está dando poder para as comunidades, ou seja, literalmente não vai haver mais burocracia, interferência de governo nas comunidades, isso é ser conservador. E aí cabe essa interpretação e fazer esse filtro, né, dessas mensagens. E infelizmente, você lendo algumas coisas que são postuladas aí pela doutrina social da igreja, eu entendo até que tem algumas coisas positivas, como, por exemplo, a questão de subsidiariedade. Está lá. Agora, tem outras coisas ali dentro da doutrina social da igreja que pode ser interpretado como criação de um poder central forte que vai fazer com que todos obedeçam uma certa doutrina. Negócio de igualdade, eles falam muito de igualdade, não temos que ter igualdade. Então, como é que você vai fazer igualdade? Como é que você vai impor isso? Vai ser imposto? A interpretação pode ser levada por um lado totalitário. Então, isso é muito perigoso. É por isso que a Constituição dos Estados Unidos, que foi feita por cristãos, todos eles muito preocupados com a interpretação do Evangelho. Então, temos que dar uma limpeza aí. Mas eu acredito que
A verdade ela é escutada quando a verdade é dita, né? Então, quando isso perpassa qualquer organização humana, então, perpassa até qualquer indivíduo que se coloque à frente e fale qualquer coisa, né? A gente, quando escuta a verdade, a gente reage a ela, né, de uma maneira muito respeitosa, independente de quem está ventilando. Então a gente tem salvação, né? Eu acho que a gente tem ali uma boa chance de se blindar dessas organizações que são aparelhadas e que vêm aí contorcer aí a nossa fé, a nossa religião, a nossa organização social. Ok. A gente, às vezes o povo brasileiro, ele tem esse hábito de fazer comparações, mas eu admiro muito e vale salientar que o pensamento batista brasileiro originou-se exatamente de uma nação amiga chamada Estados Unidos da América. Foi de lá que originou-se o pensamento batista no Brasil e, particularmente, eu reconheço sim os Estados Unidos como uma nação amiga. E eu queria ouvir da tua parte, não comparando sociedades, mas o senhor acha que o modelo que existe nos Estados Unidos, que seria o modelo de condados que é adotado lá, seria um modelo válido para nós como Brasil? Sim, sim. Apesar de a gente achar que hoje nós não vivemos esse modelo, mas nós já vivíamos esse modelo. O século XIX era um modelo paroquial de política. Então a política era feita nas paróquias, não existia tributo cobrado pelas paróquias, todo o registro de óbito, de casamento, de nascimento, era tudo feito nas paróquias. Então era uma vida mais localizada, né? Existia assim um poder central que não interferia nessa vida paroquial, né? Ele só fazia a defensoria de soberania, a justiça, a defensoria de Constituição, mas ele não interferia nessa vida, era totalmente independente, era uma vida cívica totalmente livre. Então, não é diferente da organização que os Estados Unidos... Agora, o que aconteceu? Os Estados Unidos manteve aquela vida comunitária como fundadora e daquilo o sistema evoluiu. O Brasil não, o Brasil teve um rompimento, né, um golpe de Estado em 1889 que mudou completamente isso. Então paramos aí de ter essa convivência de paróquias se autodefinindo, se autodeterminando, né, de pessoas vivendo ali num contexto local, se autodeterminando, paramos de ter isso e passamos a ter o quê? Controle central e diretriz central de como deve se viver nas comunidades. Então está totalmente ao contrário aí. Então nós já tínhamos uma origem similar. Sim. Não era batista, mas por ser cristão, ele já valorizava o contexto local, né? Agora, quando saiu desse contexto cristão no primeiro, com a República, aí assumimos o modelo que temos hoje, né? do centralismo, né? Da visão central de que há um bem maior para todas as comunidades e vamos colocar esse bem maior, esse modelo organizacional, vamos empurrar do centro para a periferia. Então, eu acho que isso é totalmente errado. Então, nesse contexto, eu acho que temos muito a aprender com o sistema americano, porque ele é a evolução daquilo que nós éramos. Nós éramos muito similares, só que a gente interrompeu nossa evolução, eles continuaram nessa evolução. Então temos aí muito a entender, se a gente quiser readotar o modelo distrital, né, e o distrital, você referiu a condados, né? Os condados nada mais são do que a concatenação de alguns distritos, né? Temos aí na base os distritos, e o condado ele é feito com a concatenação de alguns distritos, que pode até envolver prefeituras, né? Algumas prefeituras. Então, é uma organização mais natural, vem da experiência local, dizendo que precisamos de um condado para refletir aqui necessidades em comum de uma região. Então, isso é muito natural. Na Constituição norte-americana, não existe nada que defina como se organizar um condado. Isso foi natural, foi de acordo com os distritos, comunidades, não, vamos criar um condado. Então, essa autodeterminação das comunidades já está refletida ali na Constituição deles. Na nossa não está. Na nossa está refletido, sim, uma diretriz de como se organizar. E isso não inclui autodeterminação. Então, temos que rever isso aí para a gente poder se tornar um país de primeiro mundo.
Poxa, estou muito feliz de estar aqui com o Luiz Felipe. Creio que ele representa muito daquilo que eu penso e quero destacar que existe sim no Brasil uma igreja que tem se preocupado com a condição dessa nação. E temos orado, muitos pastores, líderes, têm clamado a Deus por essa eleição. Esquecendo algum tipo de bandeira, mas defendendo todos os valores que Deus estabeleceu pela sua própria vontade, pela sua palavra, que são os valores que eu creio ser conservadores, no que tange no princípio econômico, o liberalismo econômico, que é defendido por essa equipe toda, presidida por Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, que, ombreado com eles, tem pessoas muito ilustres, entre eles o Luiz Felipe. E queria destacar isso, queridos, orem por essa turma, você que tem esse pensamento voltado para isso, que nós possamos realmente desejar uma nação diferente, uma nação que vai realmente mudar muita coisa. E eu queria que o Luiz Felipe trouxesse uma palavra aí final, uma palavra direcionada para nós, líderes do pensamento, seja batista, seja do pensamento evangélico como um todo, ou até mesmo de amigos que são católicos, ok? Bem, muito obrigado a todos. Esse momento, de fato, é um momento muito importante na história política do nosso país, que pode e vai ter um impacto social também muito profundo, exatamente porque os valores que estão sendo representados na política, ou têm sido representados na política até hoje, não têm sido valores condizentes com aquilo que se defende na sociedade, com aquilo que se defende nas igrejas. Então, isso é fundamental que a gente traga isso de volta para o contexto político, de volta para o nosso contexto social, porque isso é fundamental. Estamos numa situação em que as premissas anteriores de não falar de religião, não falar de fé, estavam destruindo a nossa sociedade e, por consequência, a nossa nação. Então, a reconstrução da nossa sociedade, da nossa nação, vem primordialmente pela reintrodução do debate dos valores que queremos ver representados na nossa política. E temos que, sim, pensar que representantes vão representar esses valores em nível do desafio que tem pela frente. Vai ser um desafio grande, no entanto, temos a força moral e essa batalha moral já vencemos. Agora é uma questão de ocupar o espaço. Então, agradeço a todos aí pela atenção. Muito obrigado ao espaço que o senhor está me cedendo. Muito obrigado. Quero destacar mais uma vez o Observatório Brasil, nosso site, já disse no começo. Lá você vai ter a nossa livraria, muito material bom. Entre eles vai estar o livro Por que o Brasil é um País Atrasado? É de autoria do Luiz. Já li. Parte da equipe que está aqui por trás também já leu, recomenda que você possa ler e que assim a gente possa construir uma sociedade pautada na esperança, nos bons valores, nos valores de Deus para a nossa sociedade. Orem por essa turma do Observatório Brasil, porque as ideias dele é fantástica. Entra lá e conhece, tá bom? Que Deus abençoe e que possamos ver aí a partir do dia 7 uma nova realidade nesse país, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Obrigado.